Bom dia, meus irmãos. Houve alguns caras que Deus resolveu escolher para ensinar algumas coisas que Ele não escolheu ninguém mais. Se você pegar a Escritura, especialmente no livro do profeta Isaías, você vai ver o profeta falar várias vezes: eis que eu vejo, diz Deus, eis que eu crio novos céus e nova terra. Tem vários textos de Isaías. Haja tempo para a gente tratar de tudo isto. Outros dois caras do Novo Testamento, Deus resolveu mostrar coisas que Ele não deu a mostrar, não deu a conhecer a ninguém mais. Eu vou só ler aqui, rapidinho, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se quiser me acompanhar, me acompanhe. Capítulo 12. Ele fala assim, segunda carta: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, é Ele mesmo, há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Lembra, na mentalidade hebraica tem 3 céus. É verdade que há muitos aqui no passado que leram até o 7º céu, lembra? Aquela revista feminina. Mas só tem 3. O primeiro é de onde a chuva vem. O segundo é o cosmos, é a abóboda celeste. E o terceiro céu é o lugar da habitação de Deus. Isto na mentalidade hebraica. Então foi arrebatado até o terceiro céu. E ele falou assim: eu não sei se eu fui lá de carne e osso ou não. Isto é, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Não é isso que o texto diz? Não, paraíso. Terceiro céu é paraíso. Vocês lembram que o paraíso estava aqui na terra? E eu creio que Deus levou. Lembra quando o homem pecou, Deus colocou guardiões para que não entrasse ninguém naquele lugar sagrado que Deus havia feito para botar a sua criatura mais importante, a sua criatura prima. E Ele não deixou ninguém mais entrar. O que é que Ele fez? Creio eu que antes do dilúvio Ele tomou aquele lugar sagrado e jogou para cima. Lembra que quando Paulo fala aqui no terceiro céu, que Ele equaliza o paraíso, juntamente uma outra pessoa disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. O que o Senhor respondeu? Hoje mesmo estarás comigo onde? No paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus habita gloriosamente. Só que Paulo disse assim: eu não posso contar para vocês as coisas que eu vi. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo estava doidinho para contar as coisas que Deus revelou a ele, mas Deus disse: veja a boca. Alguns anos depois, ou algumas décadas atrás, por volta dos anos 90 do primeiro século, Deus mostrou ao seu servo João as mesmas coisas. E João narra, e eu leio para vocês, com vocês, o que eu li ontem. 21 de Apocalipse. Diz lá: eu vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus, isto é, o lugar onde Deus mora,
Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E foi o que eu tratei ontem à noite. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E hoje eu vou trabalhar com versos 5 e 6. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Vamos orar? Senhor, eu não aprendi por mim mesmo, nem eu absorvi por mim mesmo, mas Tu me fizeste conhecer algumas destas coisas, que eu peço que Tu também faças conhecer ao Teu povo. Dá-nos doces esperanças, no meio de um mundo caótico e que ainda vai piorar. Dá-nos esperança de coisas muito superiores, muito melhores, coisas renovadas. Faz-nos olhar para cima, esperando os céus se abrirem, e para que vejamos Jesus Cristo vindo, sentado no seu trono de glória. Senhor, faz-nos não nos concentrar no aqui e no agora, mas faz-nos olhar para o alto, esperando santas e boas notícias. Acalenta o nosso coração no meio deste tempo cheio de imprevisibilidade, que nós não sabemos o que vai acontecer diretamente ao nosso país e a nós mesmos. Dá-nos esperança em Ti e em Ti somente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou trabalhar com algumas promessas de Deus no texto que eu li, especialmente versos 5 e 6. E começo falando sobre, primeiro ponto, vamos lá. Observe a autoridade daquele que faz promessas. Cinco A. Acho que a coisa parou lá. Observe a autoridade daquele que faz as promessas. Ele diz assim: e aquele que está assentado no trono. O livro do Apocalipse sempre inicia algumas partes dos seus anúncios através de grandes vozes, vozes que devem ser ouvidas, vozes do céu, vozes dos anjos, vozes dos anciãos, vozes dos seres viventes, sempre eles estão falando. Todavia, a voz mais temida, mais cheia de autoridade e ao mesmo tempo mais desejada é a voz do Deus Supremo. E aquele que está sentado no trono disse, quando ele levanta a voz, ninguém vai deixar de ouvi-la. E João ouviu essa voz, a quem ninguém deve deixar de prestar atenção. É a voz do soberano dos céus e da terra, que está num lugar de extrema honra. O texto fala, é aquele que está assentado no trono. Isto é, aquele que tem o governo de todo o universo nas suas mãos. Aquele que está assentado no trono é quem fala. E você e eu devemos dar ouvidos a ele. O trono é símbolo de realeza, como vocês sabem,
e da suzerania divina, e Deus sempre se apresenta em seu caráter de realeza, e nenhum de vocês remidos deve ficar pensando somente em termos soteriológicos, daquele que morreu por nós, etc., mas daquele que vive e reina, aquele que está assentado no trono. E nenhum dos remidos pode ignorar, esquecer-se dessa sua qualidade extraordinária de ser o soberano sobre todo o universo. E quando Deus diz que faz novas todas as coisas, significa que as coisas antigas se dissipam. E não é sem razão que João viu em outra ocasião a mesma ideia. Apocalipse 20, 11. Agora começou. 20, 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta. Você vai ver Deus. Não me pergunte agora. Se quiser perguntar depois da aula, que eu vou deixar um tempo para a pergunta, você me pergunta, tá? E vi aquele que nele se assenta, de cuja presença o céu e a terra fugiram. Isto é, as coisas antigas das quais eu falei ontem. E não se achou lugar mais para as coisas antigas. Somente as coisas novas de que vamos falar hoje. Quando as coisas novas aparecem, as coisas antigas desaparecem. Tudo que está debaixo de maldição, e este universo todo, especialmente a nossa terra, está debaixo da maldição divina, e nós ainda mesmo remidos por Cristo Jesus, sofremos consequências da maldição ainda vigente sobre este mundo. Não é só ímpio que fica doente, crente fica doente, crente perde dinheiro, crente tem lutas grandes. Tudo isto é parte das coisas antigas que vão desaparecer. As coisas antigas não mais vão fazer parte da nova criação. Por essa razão João diz que não mais se achou lugar para essas coisas. E o soberano de todas as coisas toma a palavra com toda a autoridade, porque está assentado no lugar que lhe é próprio, o trono. E ele usa a primeira pessoa, ele fala: eu é que faço todas as coisas. Fazer coisas é prerrogativa divina. Nenhuma criatura tem poder para fazer coisa, ou mesmo fazer coisas sem ter material pré-existente. Isto aqui é singular em Deus. Deus faz tudo sem ter nada pré-existente. Deus faz com que todas as coisas venham a existir quando elas não existiam. Isto é prerrogativa minha, diz Deus. Nenhum desenvolvimento tecnológico, nenhuma técnica apuradíssima pode fazer coisas que são exclusivas da divindade. Deus é o único Criador e é o único Recriador. As coisas antigas foram feitas por Ele, as novas também o serão. Deus é o único que pode trazer o paraíso de volta. Lembra? Eu subi ao terceiro céu, ou eu subi ao paraíso, e Deus vai trazer para cá o paraíso outra vez. Antes era um jardim, era uma zona rural. Amanhã vai ser uma zona extremamente urbana, belamente urbana. A grande cidade, a Nova Jerusalém. De uma zona rural para uma zona urbana. E é uma cidade onde vão morar milhões e milhões de pessoas. Deus é o único que pode trazer de volta estas coisas. É coisa prerrogativa dele. Somente ele pode trazer à existência as coisas que não existem. E fazer coisas que não existem. E ele já está fazendo, se não terminou, toda a Nova Jerusalém, toda a santa cidade. Isto eu creio é que foi o que Paulo viu, e Deus disse: boca fechada, não conta para ninguém o que você viu.
coisas inefáveis, indizíveis, que não é lícito ao homem referir. E João, depois de uns 3, 4 décadas, ele abre a questão. Então, observe a natureza daquele que faz as promessas. Nós vimos a autoridade daquele que faz as promessas, agora a natureza daquele que faz promessas. Diz o texto aí: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Fazer coisas novas, eu repito, é prerrogativa da divindade, seja do Pai, seja do Filho, seja do próprio Espírito. Vejamos o primeiro ponto, que Deus é o que consuma todas as coisas. Disse-me ainda, tudo está feito. Esta é uma expressão usada tanto pelo Pai quanto pelo Filho encarnado. Quando o Filho encarnado terminou a sua obediência ativa e sua obediência passiva, ainda na cruz ele disse: tudo está feito, tudo está consumado. E quando o Redentor disse essas palavras, ele não estava dizendo simplesmente que havia terminado o trabalho de remir pecadores, mas ele faria mais coisas do que remir pecadores. Ele haveria de remir o lugar onde os pecadores, lá no futuro, haveriam de viver. E nós, os de inclinação reformada, entendemos que os novos céus e a nova terra são efeitos diretamente colaterais da redenção de pecadores. A morte de Jesus Cristo assegurou para nós não simplesmente a nossa redenção, mas a redenção do nosso habitat. Com a criação dos novos céus e da nova terra, Deus realiza todo o seu propósito gracioso com o seu povo. Jesus, vou repetir, não morreu simplesmente para nos remir de nossos pecados, mas para remir o lugar em que nós vamos morar. Tudo está feito. João ouviu estas palavras. Toda a redenção, não somente do pecador remido, mas do habitat remido, já estava consumada quando João viu estas coisas. Então, aquilo que Paulo viu, mas Deus disse: cala a boca, não fala. João abre a boca e começa a falar. A beleza da redenção do habitante e a beleza do habitat estava consumada. Não havia nada mais por ser feito. A beleza da redenção do habitante estava completada. Quando Deus fizer novos céus e nova terra, e foi o que João viu, nós vemos que tudo está consumado. Dessa hora em diante, uma outra história haveria de se desenvolver. O tempo do desfrute de todas as coisas relativas à obra redentora de Deus. Nós remidos e o nosso habitat remido. Segunda coisa, Deus consuma todas as coisas porque Ele é o começo e o fim de tudo. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega. E ele coloca duas palavras diferentes, mas com a mesma ideia. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Isso é típico do paralelismo hebraico, não é? Onde as ideias são ditas de maneiras diferentes para dizer a mesma coisa. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui que Ele é eterno. E se você me perguntar o que é eterno, eu não sei. Quando eu tento explicar, eu tenho que botar a noção temporal na eternidade. Isto é, aquilo que não tem começo, aquilo que não tem fim, são expressões que indicam a temporalidade. E eternidade não é isto. Eternidade tem a ver com o que Deus é. E não há nada mais eterno. Um dia, se Deus quiser, eu dou uma aula sobre isso, mas não há nada eterno, exceto Deus. Mas ele fala assim: eu sou o princípio e o fim.
Isaías falou 2 vezes de Deus que ele é incomparável. Deus disse: a que me comparareis? Ninguém é semelhante a mim. Isto é, ele somente é eterno. Olha o que diz o verso 6: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro. Está lá no Antigo Testamento: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim ninguém é como eu. Ninguém. Ser como Deus é constituir-se numa exclusividade. Somente Deus pode ser essas duas coisas, o primeiro e o último. Ou seja, ele é a palavra inicial de tudo e a palavra final de tudo. Então vamos por parte. Eu sou o alfa, tá? Eu sou o alfa. A palavra alfa, quando usada no texto, indica que não existe nada antes de Deus. Se eu falar assim, ele é o primeiro a existir, é errado, porque ele nunca veio à existência. Ele é o incriado. Ele não teve causa. Pessoal, quando vocês que têm filhos ensinam, quem criou todas as coisas? Deus criou todas as coisas. Aí você começa a contar o que Deus criou. Aí o seu moleque fala assim: e quem criou Deus? Porque na nossa cabeça nós sempre temos a noção de causa e efeito. Se tem um efeito, tem uma causa. Só que Deus não tem causa. Deus é o incriado. E essa expressão alfa aponta que nada existia antes dele. A despeito de não ter começo de existência, ele é o começo de tudo o que existe. Veja que é difícil falar, não tem, a gente pensa, não tem como escapar da ideia de causa e efeito, não tem como escapar da ideia de princípio. Mas aí a gente pergunta: e antes? Você não dá conta, porque eternidade é aquilo que extrapola o que é temporal, aquilo que faz contraste com o que é temporal. Mas eu sou, e a minha palavra primeira é que vale, e a minha palavra última é que vale. Então, eu tenho que entender a minha limitação de trabalhar com a ideia de eternidade. Eu sou o ômega. Você sabe que trata de 2 letras do alfabeto grego, né? O alfa e o ômega. E essas 2 expressões, eu sou o alfa e o ômega, apontam para uma existência infindável de Deus. Ele que origina todas as coisas, e todas elas têm o seu cumprimento, o seu telos, ou a sua realização nele. Quando Deus disse as palavras de eternidade a eternidade, quando Moisés disse: de eternidade a eternidade tu és Deus, ele estava assumindo a responsabilidade e o começo e o fim de todas as coisas. É ele quem dá início, é ele quem dá fim, é ele que inicia, quem consuma tudo em seus poderes e propósitos. Ele inicia tudo, ele completa tudo. Eu não posso fugir muito do que eu estou dizendo, porque ele é singular nisto, ele é sem igual nisto, ele é sui generis. O ensino de Deus não tem nada a ver com o ensino do alfabeto grego aqui, mas com o ensino do princípio de que Deus é o incriado e é também o imperecível, o interminável, o infindável. Tudo o que é crido começa nele, termina nele, mas ele mesmo não tem princípio, não tem fim. Entenderam tudo isso? Você não chega a trabalhar racionalmente com isso, porque isso escapa à nossa compreensão. É como se ele tivesse dito: eu sou aquele que dá origem a todas as coisas, e aquele que põe um fim, por fim é finalidade em todas as coisas. Observe que Deus faz promessas verdadeiras. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou:
Registre, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus quer que você e eu, nesta manhã, entendamos a convicção de que quando Ele fala, a coisa acontece porque é verdadeiro o que Ele fala. E um dos atributos de Deus conhecidos é que você vê muitos stickers no vidro da frente do carro, ou atrás. Deus é fiel. E você sai cantando que Deus é fiel para mim. Deus não é fiel para você coisa nenhuma. Deus é fiel às promessas que Ele faz. Ele é fiel às promessas dEle. Escreve, porque o que eu falo é verdade. Todas as coisas que eu estou falando são verdadeiras. Ele não deve fidelidade a nós, mas a si mesmo. As suas palavras, as suas ameaças e as suas promessas. E, obviamente, Ele fiel, no caso aqui, as suas promessas. Mas nós acabamos sendo os beneficiários dela. Nós acabamos sendo aqueles que recebem tudo sem nunca ter dado nada, sem nunca ter pagado nada. Deus é fiel às suas promessas, e a promessa dele é de fazer todas as coisas novas, inclusive nós. Além disso, Deus faz as suas promessas e as coloca à prova, porque Ele diz: escreve. Falar tem força, mas escrever tem força maior. Eu conheço pregadores que falam uma porção de coisas, mas eles não têm coragem de registrar num livro deles o que eles creem. Está cheio de gente assim. Na igreja evangélica está cheio de gente que fala, mas não escreve o que fala. Agora, a promessa escrita é um documento. Deus não tem medo de escrever o que Ele fala, porque Ele fala e é fiel naquilo que Ele diz. Por isso Ele fala: escreve. Documenta o que eu vou dizer. Ele não tem nenhum temor de que as suas palavras sejam registradas, e muitos de nós falamos, mas não registramos, porque não temos bem a certeza das coisas que nós falamos. Nós não temos domínio sobre as promessas que nós fazemos. Você é marido, você pode dizer: eu vou amar você até o fim, mas você não pode mandar assim: escreve. Você não tem força, não tem domínio sobre as coisas que estão por detrás de você, na frente de você, ao lado de você. Nós não temos governo sobre nada. Nós fazemos promessas, mas frequentemente as quebramos, e Deus não as quebra, porque Ele é verdadeiro no que Ele diz. Ele tem convicção de que o que Ele diz é o que de fato vai acontecer. Aquilo que Ele designa fazer é o que vai acontecer. Ele tem domínio sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. Ele é o cara. Não é aquele que vocês ouviram falar. Ele é o cara. Ele manda que as suas promessas tomem a forma escrita, porque as promessas dele vão acontecer. Então observe agora as promessas. Vocês estão adiantadinhos, né? As promessas que Deus faz. Eu vou ler outra vez os versos 5 a 7. Está no ponto 4? Tá. Olha só. Você acompanha aqui, enquanto eu estou dizendo, o texto que nós lemos. Você não pode se esquecer de que João está escrevendo a gente sofrida, a gente perseguida, que precisava de consolação. João está escrevendo um quadro de doces esperanças para aqueles que estavam sob forte perseguição, vinda não somente dos judeus, mas do Império Romano. João estava exilado na ilha de Pátimos, uma das ilhas gregas. E eles estavam, e as pessoas a quem João escreve, estavam morrendo por causa da sua fé em Cristo Jesus e precisavam ser consolados. A substituição das velhas coisas pelas novas coisas seria a coisa mais esperançosa e alvissareira que eles podiam ter.
O próprio João, a quem a visão havia vindo, estava sofrendo no exílio, como eu disse. Consolado pelas visões vindas do Senhor, ele resolve confortar os seus irmãos que viviam na Ásia Menor, que hoje corresponde parcialmente à atual Turquia, e um continente que no primeiro século foi atingido pela verdade em várias das suas regiões, mas que hoje é um território totalmente diferente. Você não encontra nenhuma igreja cristã nos lugares onde era chamado Éfeso, Capadócia, Ásia, Bitínia. Você não encontra praticamente nada, mas o primeiro século atingiu em cheio aquela região. E a substituição da velha criação pela nova criação era a última e única esperança deles. Portanto, a promessa de coisas novas caiu como chuva refrescante no meio do deserto em que aquelas pessoas viviam. Então, irmãos, Deus estabelece várias promessas. Se vocês lerem os capítulos 21 e 22 do Apocalipse, eu escrevi 2 livros, um sobre o capítulo 21, outro sobre o capítulo 22. Há ricas e muitas promessas ali, não é? Vamos falar alguma coisa pouca da sua promessa. Primeira, Deus faz uma promessa de fazer tudo novo. E aquele que está sentado no trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. Depois de apresentar um catálogo de coisas que não mais existirão na nova terra, lembra que eu disse ontem? Não mais morte, não mais luto, não mais pranto, não mais dor. Depois desse catálogo de coisas que vão desaparecer, ele anuncia as coisas novas que vão aparecer. Eis que eu faço novas todas as coisas. Além disso, o pecado e a morte não mais haverão de incomodar os remidos por Jesus Cristo, porque eles haveriam de viver em plena retidão. Cristo Jesus morreu por aqueles a quem João se dirige, e agora João os consola com coisas novas que vêm pela frente. Então, segunda coisa, Deus estabelece a promessa de mitigar o sedento. Ele fala: eu a quem tem sede darei da graça da fonte da água da vida. Uma explicaçãozinha antes de eu entrar no assunto que eu conheço pouco. Comer, beber, dormir são coisas da nossa finitude. Você nunca vai deixar dessas 3 coisas. Lá no céu ou na nova terra, você vai ter essas 3 coisas: comer, dormir e beber. Eu falei uma coisa num dos livros meus sobre Jesus Cristo. Hoje lá no céu ele come, quase me mataram. Alguns colegas meus não entendem as coisas da forma que eu entendo. Jesus é tão homem quanto nós, e a humanidade de Jesus o torna limitado em sua humanidade. Ele precisa comer, ele precisou quando estava aqui, ele precisa hoje porque ele continua a ser o mesmo que subiu ao céu, e é o mesmo que vai descer. Nós cearemos com ele, a Bíblia diz. Então, beber é alguma coisa que você vai ter que fazer. Essa é a parte integrante da sua limitação, da sua finitude. E a redenção que Cristo lhe dá, a redenção que Deus lhe dá, não cancela a sua finitude, não cancela a sua limitação. Você não vai tornar-se igual a Ele.
vai continuar a haver uma distância entre Deus e as suas criaturas, entre o infinito e os finitos. Portanto, não se espante com a ideia de você precisar beber H2O, não o refrigerante, a água. Beber, portanto, era parte da primeira criação e será parte da segunda criação. Mas eu creio que João está falando de uma água de natureza diferente daquela que é composta de uma parte disso e duas partes daquilo, né? De hidrogênio e de oxigênio. É alguma coisa diferente. A droga é que eu não sei explicar o que esse troço significa. Lembra que a Bíblia fala em água viva? Água viva, água viva. Veja, do Pai é dito que Ele dá de beber da fonte da água da vida. Apocalipse 21:5, que nós lemos agora. Do Filho é dito que Ele dá de beber da água da vida. Lembra, Jesus Cristo descedenta aqueles que têm necessidade dEle e reconhece que Ele é a única fonte onde essas pessoas podem beber. Os remidos sempre serão sedentos da água viva que o Senhor oferece. Por essa razão, Jesus Cristo disse: bem-aventurados que têm fome e sede das coisas justas. Antes mesmo de Jesus, o profeta Isaías mostra essa verdade. Ele diz: todos vós que tendes sede, vinde às águas. Do Espírito Santo é dito que Ele é a água da vida para as promessas que creem que estão. As três pessoas da Trindade estão relacionadas com essa água viva. E eu pergunto: o que é isso? Eu só sei que é alguma coisa que deixa a gente extremamente satisfeito. Alguma coisa que a gente toma e fica completamente realizado. Que quem beber desta água jamais voltará a ter sede. Ele não está falando, obviamente, da água comum que nós bebemos. Nenhuma água pode ser comparada àquela que Jesus Cristo dá. Ela é a melhor de todas as águas que bebemos. Uma vez eu fui com a minha esposa na Europa, eu bebi uma água francesa, como é que chama? Como é que era? Eu paguei uma nota desgraçada nela. Eu esqueci o nome dela agora. Seja qual for. Água deliciosa, leve toda a vida. E foi caro. Mas ela não se compara ao gosto da água que Jesus Cristo dá. O que é, pastor? Eu não sei. Só sei que é alguma coisa que me deixa satisfeito. É alguma coisa que Deus me dá e que eu não desejo mais nada. Lembra? A Bíblia fala assim: o Senhor é o meu pastor. Quando o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Há uma outra maneira do inglês dizer isto: o Senhor é meu pastor e eu não quererei mais nada. Eu não desejo mais nada, é tudo o que eu preciso. É disso que o texto fala. A água da vida. E dessa água nós recebemos fortalecimento, ânimo, coragem nesta presente existência e entusiasmo para viver a existência futura ao lado da própria fonte. Jesus descedentou a mulher samaritana com água viva. Afirmou-lhe Jesus, lá em cima, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Ele está falando da H2O, do poço de Jacó. Era uma água francesa, daquela bem boa. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, jamais, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que não esgota nunca, que não acaba nunca. Ainda hoje Deus convida as pessoas a beberem da água da vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mesmo na nova terra, você não vai ser independente da água viva. Você vai precisar dela sempre, e até ali você precisará, porque sempre nós estaremos dependentes daquilo que Deus nos dá.
Letra B. Deus faz uma promessa de dessedentar os sedentos graciosamente. Disse-me ainda: tudo está feito, sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Nas coisas que Deus faz, tudo está incluído. É pacote completo. Essa água é sem custo. Significa que alguém fez jus a ela. E então Deus nos dá. É uma providência graciosa de Deus para dessedentar todo aquele que tem ânsias de Jesus Cristo. Ela não tem preço, porque nenhum homem pode proporcioná-la, muito menos pode pagá-la. É água que provém da bondade infinita de Deus. A fonte da água da vida é uma referência a uma satisfação completa de vida que a graça proporciona para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os que pertencem a Cristo sempre serão cheios, dessedentados, terão profundos anseios dele e serão enchidos nos seus anseios. Uma vez o salmista experimentou esta ânsia de Deus, esta sede de Deus, quando ele disse: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. E esse suspiro sempre é satisfeito. Deus sempre derrama sobre nós a água viva. E o último convite que a Escritura faz aos homens sobre água viva, está lá no 22:17. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba gratuitamente a água da vida. Isso quer dizer que não somente agora, mas na nossa existência futura, nós não podemos viver, especialmente agora, não podemos viver num lugar árido, exausto, sem água. Você tem que sempre pedir que Deus lhe dê de beber a água da vida. E temos a nosso dispor, e não precisamos passar sede. Ele pode satisfazer as ânsias mais profundas de sua alma. Ainda agora, não é perfeito. Quando Deus satisfaz a sua alma, Ele não retira a sua inclinação pecaminosa. Isso atrapalha um pouquinho. Isso complica, o pecado sempre complica as coisas. Mas vai chegar um tempo, lembra que nós vimos ontem? Tudo será feito novo, não haverá mais dor, nem morte, nem angústia, etc, etc, etc. Eis que faço novas todas as coisas. Você vai continuar sendo um ser humano limitado, mas um ser humano limitado, cheio da bondade graciosa de Deus, alimentando você, dessedentando você. Ponto 3, vamos pular. Ponto 4, Deus estabelece a promessa de restaurar-nos fisicamente. Eu vou ler esse texto já com vocês. Eu me lembro que quando eu era menino, quando íamos mudar de uma casa para outra, de uma casa para uma casa nova, e as expectativas das crianças são grandes numa ocasião desta, com a possibilidade de ter coisas na casa nova que nunca tiveram na casa antiga. E toda criança espera ter o seu novo quarto, os seus brinquedos novos, suas roupas novas. É deliciosa a expectativa de esperar uma casa nova onde se possa morar com mais conforto, com mais prazer. Ora, o que João está escrevendo é mais ou menos a mesma coisa. A expectativa de abandonar a velha casa e habitar numa casa de coisas novas. E as coisas novas não precisam ser inéditas. Não precisam ser inusitadas, mas melhoradas, na verdade transformadas, sem o gosto das coisas estragadas ou envelhecidas. A sensação que o cristão tem quando lê o capítulo 21
é que a gente está entrando numa nova habitação, numa nova casa. E quando eu falo casa, eu estou me referindo ao próprio corpo dele. Na mentalidade grega, lembra? As coisas físicas, as coisas corpóreas não possuíam a mesma importância das coisas chamadas espirituais. O grego sempre desprezou a matéria é uma coisa mais baixa, é uma coisa má, enquanto as coisas da alma são coisas preciosas. Os corpos para os gregos eram uma espécie de prisão da alma. Na morte, a alma se libertava da prisão do corpo e caminhava para uma esfera eminentemente imaterial. Era uma espécie de existência inferior o existir no corpo, o existir na carne. Por essa razão, debaixo da influência do pensamento grego, a teologia cristã não concede muita importância ao corpo. Quando vocês ouvem pregação, ou aqui na igreja, em outro lugar, eu espero que seja em outro lugar, vocês não ouvem muito pregação sobre a salvação do corpo. Vocês ouvem pregação sobre a salvação da alma, porque nós somos influenciados pelo pensamento da teologia grega, onde a alma é muito superior e o corpo é secundário. Essa teologia permeia até hoje na teologia cristã. Todavia, o ensino apostólico é de que uma coisa nova que Deus vai recriar. Deus não vai eliminar o seu corpo. Eu disse que Deus vai tirar a sua feiura ontem, lembra? Deus vai retirar as imperfeições do seu corpo. Deus vai tirar as coisas que você não gosta do seu corpo. Deus vai retirar especialmente a turma da boa idade. Alguns de vocês aqui. E eu no meio. No meio não, na frente. Deus vai retirar essas coisas todas que nos incomodam já hoje. Veja o que ele diz aqui. Vamos ler juntos os versos 20 e 21 de Filipenses 3. Vamos lá. Pois a nossa... Veja o que ele vai fazer, olha só. Isto, você vai ter o corpo de Jesus Cristo. Deixa-me dar umas ilustrações que não estavam no script. Quando Jesus Cristo ressuscitou, tinha uma mulher muito ligada a ele, muito familiarizada com ele, chamada Maria Madalena. E quando ela foi ao túmulo para ver Jesus Cristo na manhã de domingo, ela viu que estava vazio. Ela perguntou a alguém que seria o jardineiro: onde puseste? Lembra os 2 discípulos de Emaús que estavam vindo do enterro? E de repente um estranho chegou a eles e os acompanhou e disse: o que é que vocês estão conversando à medida que vocês caminham? Aí eles responderam: o senhor nunca viu o Jornal Nacional? Nós estamos voltando do enterro, aquele que era a nossa esperança, aquele que era a nossa redenção, se foi. E aí Jesus começa a conversar com eles. Eles não tinham reconhecido Jesus, nem a mulher, nem a Maria Madalena. Por quê? Bem, primeiro pela surpresa, porque Jesus tinha dito tantas vezes que ele ia ressuscitar ao 3º dia e eles não creram. Então o fator surpresa às vezes impede que nós vejamos as coisas como elas são. Mas uma coisa certa é que elas não reconheceram, porque ele não tinha mais os de galinha? Os pés de galinha, ela sabe mais do que nós. Os pés de galinha. Lembra que a Bíblia diz em profeta Isaías que não havia beleza nenhuma que nos agradasse? Lembra que Isaías fala que ele era homem de dores e que sabe o que é padecer, homem de quem os outros escondem o rosto. Que homem sem aparência. Eu lembro quando eu vi
há muitos anos atrás, um filme sobre Jesus. Como é que é o nome? Nos anos 60. Esqueci o nome do filme. Eu sei que quando o filme aparecia e Jesus, havia um shot dele, focava uma foto dele, a mulherada assim, uau, que era Tab Hunter o autor. Um homem bonito toda a vida. Isso é um contrassenso com o que Jesus Cristo foi, porque ele não tinha aparência nenhuma que nos agradasse. Mas quando ele ressuscitou, as coisas antigas já tinham passado. E ele teve um corpo de glória. Havia transformações na sua face, no seu rosto. A única coisa que ficou de antiga era uma cicatriz assim que o safado do Tomé duvidou que era ele. Então Jesus disse, sou eu? Olhe as minhas mãos. Aí ele disse, Senhor meu e Deus meu. A única coisa é para que ninguém se esquecesse do que aconteceu com ele. Mas nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da sua glória. Certamente o senhor não vai ser careca mais. Você não vai ter cabelos brancos mais. Nós não teremos as coisas próprias que apontam para o desgaste da nossa vida. Isso é consolo para alguns de nós, especialmente aqueles que estão caídos. Vocês que são moços, não pensem que vocês vão continuar para sempre assim. Eu comentei isso ontem. Vocês vão ficar como eu ou pior do que eu. Vão. Não tem como fugir disto. Mas haverá um tempo em que Deus fará todas as coisas novas. Por quê? Porque ele diz o texto, porque ele tem poder. Não, já passou. Porque ele tem poder, apressadinho, porque ele tem poder de subordinar todas as coisas a si mesmo. É ele o que traz a existência de todas as coisas. Lembra que a Bíblia fala, sem ele nada do que foi feito se fez, e sem ele nada do que virá a existir acontecerá. Ele é o agente de todas as coisas que Deus vai fazer em nós. Seremos ressuscitados por Jesus, se morrermos antes da sua vinda. Seremos transformados por Jesus, se estivermos vivos na sua vinda. Imagine você e eu termos o corpo semelhante ao corpo de Jesus, sem rugas, sem mácula, sem defeito. Que sonho! Mas não é quimera. É alguma coisa que vai acontecer, porque ele disse, escreve, porque o que eu estou falando é verdade. Então creio no Deus que fala a verdade. Olha para cima, olha para frente, olha para o alto, esperando estas coisas acontecerem. O ponto 5, agora, Deus estabelece a promessa de restaurar o nosso habitat físico. Olha o que o Paulinho de Tarso diz assim, diz, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Olha só, a criação, tendo esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Se a criação tem ânsias, e eu não sei como isso acontece, isto é uma figura de linguagem que aponta para a criação como tendo coisas próprias de um ser pensante. Se a criação anseia, geme por ser redimida do cativeiro da corrupção, você não pode ser nada menos e nada diferente disto. Nós precisamos ansiar estas coisas, nós precisamos ter gosto por estas coisas, desejo destas coisas, o desejo de as maldições divinas serem retiradas do nosso habitat. E Deus vai renovar o nosso habitat, vai recriar. Primeiramente, Ele vai recriar a criatura.
depois ele recria a criação. Da mesma maneira que lá no começo da história, Deus criou primeiro o homem, depois criou o jardim, o paraíso onde o homem foi viver. E a nova criação de Deus será extremamente gloriosa. É alguma coisa, como Paulo disse, inenarrável, indizível, que o homem não é capaz de compreender, cheio de riqueza, encanto e fulgor. Desde os tempos do Antigo Testamento, os profetas cantam a glória da nova criação para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A nova terra, pasmem senhores e senhoras, a nova terra será o centro do universo. A nova terra será o lugar de onde Deus vai reinar sobre todo o universo. A terra que é uma coisinha pequenininha assim, perto dos grandes astros, os astros de primeira, segunda, terceira, quarta e não sei quanta grandeza. A terra não se menciona em comparação aos outros astros, mas Deus vai governar deste lugarzinho pequeno, mas que Ele vai tornar glorioso. Ele vai reinar sobre todo o universo desse lugar. O centro do universo será aqui, porque Deus aqui terá o seu trono. E Jesus Cristo, quando os céus se abrirem, Ele descerá no seu trono de glória. E Ele vai ficar e estabelecer o seu trono. Ele virá nos ares. Ele fará tudo o que tiver que fazer. E então Ele recria com o poder da sua palavra. Ele levou 7 dias sem ter material nenhum pré-existente para trazer todas as coisas à existência. Eu acho que Ele vai levar menos que isso para recriar tudo, porque tudo que existe só precisa ser renovado. E Ele tem o poder de renovar todas as coisas. E Ele fará isso muito rapidamente. Não vai durar 7 dias como na primeira criação, para que Ele venha sentar-se no seu trono. Na verdade, o trono do Pai dele e o trono dele. Última coisa. Deus estabelece a promessa de restaurar os relacionamentos. Primeiro, Deus restaura os relacionamentos verticais. Isto é, os relacionamentos seus com Deus. O relacionamento com Jesus será perfeito, com o Pai dele será perfeito, com o Espírito do Pai e do Filho será perfeito. Hoje nós amamos Jesus, mas o amor nosso por Ele não é perfeito. Hoje cremos em Jesus, mas ainda dúvidas pairam em nossa alma. Hoje obedecemos a palavra, mas deixamos muitas coisas por obedecer. Por essa razão, o nosso relacionamento vertical é cheio de falhas. E se você é crente, você percebe isso facilmente. Os nossos relacionamentos com o Senhor são imperfeitos, porque habitamos não somente num habitat imperfeito, mas a nossa santidade ainda não está terminada. Deus tem muita coisa que fazer em você e em mim. Deus, se eu fosse Deus, eu fazia assim, tudo de uma vez. Mas Ele não faz. Ele deixa você ainda sofrendo. E Deus não é aquele cara que gosta que os outros sofram, mas Ele faz-nos passar por tempos difíceis, até que Ele seja refeito em nós, até que nós tenhamos, até que Jesus seja repletamente feito em nós. Esperamos novos céus e nova terra, um lugar onde habita a justiça, mas enquanto isto não existe, nós vamos sofrer. Mas Deus nos consola. Mas o consolo supremo virá quando Ele mudar os relacionamentos com Ele. Enquanto a nossa redenção não se completa, nós continuaremos numa luta triste entre o querer fazer o que é bom e a dificuldade em fazer o que é bom. E a luta que nós temos, e Paulo fala, desventurado homem que sou, que eu não faço o que eu quero.
Você tem desejos de santidade, mas você não tem forças para ser obediente. Forças para você gozar as coisas espirituais sem impedimentos quaisquer. Mas uma outra coisa que Deus muda é o relacionamento horizontal. No habitat restaurado, nós viveremos num estilo de vida completamente novo em relação aos nossos semelhantes. Querida, naquela época, você não vai ter as tristezas que você tem comigo hoje. Nós não teremos essas rusgas, nós não teremos quiprocós, nós não teremos contendas, nós não teremos um monte de coisa que torna a nossa vida triste. Os relacionamentos horizontais serão mudados, serão aperfeiçoados. Esta é a minha esperança, e Deus diz que Ele nos fará homens perfeitos. Por perfeitos quer dizer completos, homens em quem não falta nada, homens que possuem tudo. Os relacionamentos que hoje são prejudicados se tornarão santos relacionamentos. Não mais haverá desentendimento entre maridos e esposas, não mais barreiras pela brecha de gerações entre pais e filhos, não mais preconceitos entre nora e sogra, não mais desavenças entre irmãos da igreja. Você já havia pensado nisso? Quando nós virmos ao culto em frente ao trono, na praça do lado da qual o rio sai e nasce, todos nós estaremos juntos. Primeiro, nós não exibiremos os nossos vestidos, as nossas calças, as nossas blusas, porque todo mundo vai ter a mesma roupagem. Você se lembra que cor tem? Branca. Revelando santidade. Pode ser que você seja figura de coisa santa e pura. Pode ser que vocês sejam cheios de vestidos belos, mas o fato é que você não olhará de soslaio para ninguém. Você não terá olhos recriminatórios para ninguém. Você não terá crítica e nem fofoca com relação a ninguém. Isso aqui é impensável hoje. Mas Deus vai fazer estas coisas em você. Judeus e gentios nunca mais serão inimigos. Um lugar onde a paz de Deus vai operar plenamente. O derramamento do sangue de Jesus Cristo garante esta façanha hoje impossível para nós. Relacionamentos verticais perfeitos e relacionamentos horizontais perfeitos. Por essa razão não haverá mais inimizade, divisões, preconceito, ódio, etc. Porque todos habitarão num lugar de modo incrivelmente pacífico, onde habita a justiça. João 13, ele fala o seguinte, está aqui escrito: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, do jeito que eu vos amei. Também vos ameis uns aos outros. Nisto, isto é, nesse amor uns pelos outros, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Hoje é meio difícil de pensar assim. Você ama muitas pessoas que amam você. Você troca as coisas. Você trata bem as pessoas que tratam bem você. Você não tem muito gosto com pessoas que são antipáticas. Você não tem muito gosto com pessoas que são chatas, porque tem gente chata mesmo. E às vezes nós somos chatos para os outros, mas a gente não percebe. Mas essas coisas não existirão. Deus vai mudar os nossos relacionamentos. Isso para mim é uma coisa gozosa. E eu creio, e eu não vou tratar sobre isso hoje, não. Eu creio que nós vamos ter famílias lá. Mas esse é um assunto, não é para hoje.
não vai ter as coisas que nós temos das nossas famílias hoje. Alguém pode perguntar: senhor, mas eu vou casar com a mesma mulher? É que você está pensando que vai acontecer lá o que acontece aqui. Outra vez, senhor? Se Deus lhe der outra vez, você vai falar assim: como ele é lindo, como ele é gente boa. Graças a Deus por este cônjuge que Deus me deu. Porque os relacionamentos nossos serão sem a mancha do pecado, sem os resultados que a maldição ainda traz a nós outros neste tempo presente. Portanto, eis que eu faço novas todas as coisas. Eu sei que vocês sabiam de tudo isto, mas eu só queria recordá-los. Deus nos ajude a sonhar com coisas altas, a sonhar, a ter esperança de coisas hoje impossíveis, hoje improváveis, na verdade. E vocês e eu tenhamos os olhos voltados para o céu, para as coisas da nova terra. Que primeiro você vai para o céu, depois nova terra. Se você morrer antes de Cristo voltar. Se você estiver vivo na volta de Cristo, Ele vai transformar você, e o seu corpo e a sua alma serão do mesmo jeito que dos ressuscitados. Seja Deus gracioso com vocês. Seja Deus magnânimo com vocês. E os encha da sua bondade. E vocês um dia venham ser filhos mais obedientes. Mas certamente, se vocês estiverem no pacote por quem Jesus Cristo morreu, vocês terão relacionamentos perfeitos. Este é o meu sonho. Esta é a minha, mais que sonho, a minha doce esperança. Deus nos ajude. Amém. Aí eu quero, se o pastor me permite, eu quero expor-me às perguntas. Eu sei que muitas coisas poderão surgir, e eu não sei se vou dar conta de responder todas elas. Que hora que a gente termina? Já acabou? Vamos lá? Então, alguém que quer fazer uma pergunta, por enquanto levante a mão. Eu não prometo responder tudo. Eu sei dizer, não sei. Tá? Mas se eu puder, eu ajudo. Ainda bem que é para ele, né? Não tem nada com isso. Nós temos então 2 microfones, um do lado esquerdo, um do lado direito, pelo menos na minha perspectiva. Rafael, por favor. Ninguém? Olha lá, tem um ali de camisa. Um de quem o cabelo já quase se foi. Não? Vamos lá. E se for assim, eu queria saber sobre os galardões. Quer falar para os Eu não sei quase nada disso, cara. Eu só sei que haverá lugares diferentes, tanto para uma turma que está à esquerda, turma da esquerda, como para a turma da direita. Não entendam politicamente. Eu estou falando aqueles a quem Jesus vai falar: vinde benditos de um lado e apartai-vos de mim, malditos, para o outro. Mas às vezes dá quase na mesma. Eu não sei o que galardão significa. Provavelmente significa que Deus vai dar mais coisas a uns que a outros. Isso acontece desde já. Por exemplo, Deus distribui dons espirituais mais a uns do que a outros aqui. Uns têm muitas coisas, outros têm menos coisas. Deus dá riqueza mais a uns do que a outros. Deus dá saúde mais a uns do que a outros. Deus faz discriminação das coisas, sim, porque quem assenta no trono é Ele. Ele dá mais a uns que a outros. Se eu disser assim: Deus vai dar mais a mim porque eu sou mais eu estou julgando a mim muito erroneamente. Então Deus distribui galardões, isto é, Deus dá mais a uns. Por exemplo, Ele deu mais ao Paulinho de Tarso do que a mim.
provavelmente, do que a você. Deus deu ao João, a Pedro, e etc, etc. Deus deu coisas mais a eles do que a nós. Aí nós falamos assim, Paulo vai ficar num apartamento em frente ao trono. Eu não sei. Eu só sei que nós seremos de alguma forma tratados de acordo com o que fizemos com as coisas que Deus nos dá. É só o que eu posso dizer. Porque a Bíblia fala em galardão e ela não explica nada. Tá? Galardão dá a ideia de premiação, mas não é premiação de mérito. Porque Deus resolve dar mais a uns que a outros. Deus coloca fulano aqui, outro aqui. Mas todo mundo está no mesmo lugar. Todo mundo está na nova terra. Nem que eu vá parar na Conchinchina, na nova terra, eu estarei na nova terra. A turma que vai ficar em apartamentos em frente ao trono, na mesma nova terra. Alguns terão privilégios maiores do que outros, isso eu sei, mas isso é distribuições não equitativas da graça divina. Tá? O outro lado. Uns terão, aí tem a ver com mérito, uns terão mais punição do que outros. Quanto maior o conhecimento que alguém tem, mais com rigor será julgado. Quanto mais recebeu, mais rigidamente será julgado. Está lá escrito isso. E haverá menos rigor para Tiro e Sidom, que são cidades da terra daquele cara ali, dos seus ancestrais. Tiro e Sidom fica onde os seus parentes são? Líbano. Tiro e Sidom. Haverá menos rigor para Tiro e Sidom, ou seja, numa terra onde não se conheceu muito a respeito de mim, do que para Cafarnaum e Betsaida, que foi o lugar onde eu falei, onde eu preguei, onde ensinei, onde eu fiz manifestações miraculosas. Então, Deus vai julgar de acordo com as condições que eles tiveram. Uns receberão mais rigor no juízo, outros menos rigor. Esse é o galardão do lado contrário. Tá? Não há muita coisa que dizer. Nesse ponto há mais, mas eu não tenho tempo de tratar agora. Haverá sim premiação ou distribuição de recompensas e distribuição de penalidades. Tá? Vamos esperar para ver. Quem sabe alguns de vocês vão morar em frente ao trono. Outra pergunta? Pode parar o quê? Por quê? Acontece que quando nós nos julgamos assim, nós estamos com medo do que Deus vai fazer conosco. Então, eu quero estimulá-los a estudarem, a conhecer a revelação divina. Não para você receber mais, mas para você ter mais gosto com as coisas que vêm da parte dele. Para você se deliciar naquilo que Deus lhe der. Conheça mais, estude mais. Crentes, não sejam preguiçosos, não sejam relapsos. Estudem, ouçam o que os mestres da igreja têm a dizer, para que vocês possam antever com mais gozo as coisas que esperam vocês. Tem alguns de nós que só pensamos em aqui e agora, pensamos nos nossos problemas agora, nas nossas dificuldades agora, em ganhar dinheiro agora, mas nós não acumulamos tesouros para as coisas lá da frente. Então, estudem, trabalhem. Pergunta lá. Levanta e fala bem alto, o microfone vai chegar aí. Só um instantinho, lá primeiro, depois você... Vai lá. Apocalipse 21 fala que não vai existir mais morte, pranto nem dor. No entanto, Isaías 65, 20 fala que quem morrer aos 100 anos vai morrer jovem, criança não vai morrer. Ele é safado, ele é danado, ele me pegou no pé. Esse verso, querido, esse verso é problema para qualquer linha teológica de interpretação escatológica. Ninguém escapa. Essa é uma grande luta
para a gente saber. Eu tenho minha opinião num livro meu, que já está publicado em edição nova, pela Monergismo, que fala o paraíso prometido. E eu trato desse texto de Isaías, e eu reconheço ali a minha incapacidade de dar uma resposta final. O que nós não podemos é pensar esse texto e analisá-lo pinçado de fora. Nós devemos analisar os textos mais de difícil interpretação, à luz de textos de mais fácil interpretação. Esta é uma regra hermenêutica da qual eu não abro mão. Então, eu tenho que reconhecer que esse texto, leia para mim, por favor, o verso 65, 20, olha só. Mas leia o comecinho, o verso 17, leia. Pois eis que crio novos céus e nova terra. Lá está falando, o texto vai falar de novos céus e nova terra, continue. E não haverá lembrança das coisas passadas. Isto é, não é que você vai ter a memória deletada, apagada. Significa que Deus não vai trazer de volta contra nós nada do que aconteceu no passado. Continue. Jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio. Vocês vão exultar, isto é, vocês vão se alegrar naquilo que eu vou criar. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Isto. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Está vendo? Olha, aí está no verso? Verso 19. Isso, vamos lá ouvir de agora. Agora vem o pepino. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Isto é, não vai haver morte de criança. Esta é a ideia. Não vai haver criança que viva poucos dias. Não vai haver. Nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Você e eu, cara, você e eu, não vamos ficar do jeito que nós estamos. A velhice não nos atingirá. Nós vamos cumprir todos os nossos dias. E aí vem a expressão dura agora. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Isso significa que pecar vai ser uma irrealidade. Lembra? Quer ver só? Você e eu pecamos quantas vezes por dia? Você já pensou levar 100 anos para pecar? Essa é a ideia. Você, na verdade, não vai pecar porque é uma impossibilidade você ficar 100 anos sem pecar. Então, é só o que eu posso dizer. Só, nada mais que isso. Alguém mais aqui? Sobre o texto, lá no céu não se darão casamentos, né? Ixi. E aí, como será a questão do relacionamento? Né? Por exemplo, vai haver crianças. A senhora espera ter crianças lá? Sim. Ela está grávida. E aí, como é que vai ser essa questão mesmo das relações? Nesses... Criança, como é que vai ter alguém para cuidar? Elas vão se cuidar sozinhas, as pessoas... Como é que é? Te ajuda lá, né? Como é que será essa questão das crianças? Ok. Presta atenção, a pergunta dela... Essa coisa do realmente de cuidar, de crescer. Ok. Escuta, esse é o primeiro filho seu? Você vai deixar o seu recém-nascido brincar com uma víbora? Com a cobra? Aqui não. Mas ele vai brincar lá. Vocês já viram isso na Bíblia? A criança de peito brincará com áspide. Vai haver coisas que a gente não imagina hoje. Então você não vai ter tanto problema com criança lá, porque as artices dela, porque as coisas próprias de criança não causarão nelas estrago que hoje causam. Lá, você imaginou, por exemplo, que o lobo pastará com o cordeiro, que o leão comerá palha com o boi?
Hoje é uma impossibilidade isto. O que acontece hoje na cadeia alimentar é resultado da maldição divina. Mas essas coisas serão retiradas, eu faço novas todas as coisas. Escreve porque isso é verdade. Então, o seu moleque lá vai brincar com coisas que você jamais imaginaria ou deixaria ele brincar. Agora, deixa eu voltar ao começo da pergunta dela. Tem 2 capítulos no meu livro que eu falei para aquele irmão agora há pouco, sobre o volume 2 da edição do Monergismo, tá? Que trata do paraíso prometido. São textos de Isaías muito belos. Tem esse pepininho que o senhor me perguntou, não é? Para o qual não temos saída perfeita, mas ninguém tem. Mas há 2 capítulos que eu trato, um sobre aquele texto que alguém perguntou para Jesus, uma mulher que casou 7 vezes, lá no céu, qual vai ser o marido dela? Lembra disso? A bicha é danadinha, 7 vezes. Qual vai ser o marido dela? Aí Jesus disse que lá no céu serão como anjos. Não se casam, não se dão em casamento. Isto é, não vai haver procriação, não vai haver, no meu entendimento, relacionamento físico, sexual nessa altura. Por quê? Porque quando as pessoas estiverem no céu, eles não estarão com o DNA deles. Porque eles estarão onde? A essa altura? Sepultados. Aqui. A alma deles estará lá. Eu até creio, e não vou explicar aqui agora, tá? Mas eu vou deixar a minhoca na cabeça de vocês. Eu creio que nós vamos ter lá no céu, quando morrermos, sairmos daqui, vamos ter corpos temporários e provisórios. Porque você não dá conta de falar sem gogó. Você não dá conta de ver sem olhos, de ouvir sem ouvidos. O corpo é parte integrante de você. Mas o seu corpo estará na sepultura. Ou você estará na sepultura. Ao mesmo tempo em que você estará no céu. Então você vai ter alguma coisa provisória. Você se lembra de que Moisés morreu, lembra? E Elias, algumas pessoas pensam que ele está vivinho, com um corpo em glória. Não, eu acho que Elias também morreu, mas essa é uma outra história. Eles aparecem a Jesus no Monte da Transfiguração, o Moisés e o Elias. Como é que Jesus reconheceu que era eles? Primeiro, porque Jesus viveu lá no tempo de Moisés, e Jesus viveu até antes um pouco de encarnar-se ali no céu, e ele conheceu a cara do Moisés e a cara do Elias. Então, eles têm corpos temporários. Mas no céu não se casam, nem se dão em casamento. Porque você não poderá ter relacionamento físico e não poderá procriar, porque o seu DNA não estará lá. Todavia, quando você fala da nova terra, a coisa muda de figura. Muda. Nesse mesmo livro que eu falei para o irmão, que é o paraíso prometido, os textos de Isaías, há umas dicas fantásticas, que todo mundo fecha os olhos ou ninguém quer olhar. Porque nós pensamos que casamento, que relação sexual é coisa proibida, que é coisa feia, que é coisa baixa. Até hoje. No tempo dos meus pais, dos meus avós, falar em sexo era alguma coisa proibitiva. Alguma coisa vergonhosa. A coisa não precisa ser sem vergonha. Mas são coisas da natureza que Deus criou. E Deus vai recriar. Lá diz que os que estiverem na nova terra não terão filhos para calamidade, mas terão filhos benditos. Lá fala em família, fala em pais, avós, netos, embora a palavra neto no hebraico não exista, mas é filho dos filhos. Tem vários textos, eu não me lembro de cor, todos eles aqui, mas são textos que apontam para a noção de família. E qual é o problema? Se você pergunta, é com a mesma, senhor? Ou com o mesmo, senhor? Eu não posso responder.
mas nós teremos relacionamento familiar. Para terminar essa pergunta, essa resposta. De Gênesis ao Apocalipse existe noção de família, 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 família. Os aconselhamentos dos autores bíblicos sobre família são abundantes. Assuntos dos mais conhecidos dos cristãos. Hoje tem até aconselhamento pastoral de família, vocês se reúnem em casais para aconselhamento e assim por diante. Então, do Gênesis ao Apocalipse. Aí a hora que Cristo voltava, esquece tudo isso, não tem mais nada de família. A instituição mais importante da história humana, que é a família, não mais vai existir. Todo mundo vai ser irmãozinho de Jesus Cristo e Deus vai ser Jesus Cristo vai ser a nossa esposa. Não, senhores. O nosso relacionamento com o Senhor permanece para sempre. Como povo dele, como igreja dele, como noiva dele, nós seremos para sempre. Mas nós teremos os nossos relacionamentos naturais. Se Adão e Eva não houvessem pecado, eu pergunto, eles nunca teriam relacionamento sexual no Éden, no jardim? Eu acho que eles já tinham. Deus não deixou conceber por razões que não vêm ao caso. Por que aqui na Nova Terra? Bom, eu casei 3 vezes aqui. Quem vai ser a minha lá? São coisas que eu não posso responder. Mas a noção de família permanece. Nós teremos filhos benditos. Nós teremos filhos que não terão nenhum problema, nenhuma dificuldade. E eles viverão em santa paz. Eles brincarão com os animais. Vai ser muito mais divertido do que foi conosco. Porque nós fomos criados somente com pets. Com um cachorrinho e com um gatinho. Lá vai ser criado com leão, com cobra, lagarto. Tudo será como Deus fez originalmente. Deus vai fazer com que a maldição seja retirada e nós vamos viver com a natureza muito mais harmonicamente do que jamais se viveu neste mundo. É só você ler Isaías 35 e Isaías 11, você vai entender. Tá? Então, relacionamento familiar, de amizades, vai existir. Sem dúvida. Já pensou se ficar isolado na Nova Terra? Comunidade, sim. Nós vamos ter. Muita ideia de todo mundo muito livre, assim. Não, a ideia, na verdade, é todo mundo cantando canções espirituais de nuvem em nuvem. Todo mundo flutuando. Nada disso. Nada disto. Nós vamos viver na terra. Nós vamos viver como nós sempre vivemos, sem os efeitos da queda. Sem os efeitos da queda. Então nós vamos cantar, nós vamos nos alegrar, nós vamos jantar junto, nós vamos comer ao redor da mesa. E alguns de nós, eu não sei se todos, e vos assentareis com quem? Com Abraão, Isaac e Jacó. Rapaz, você sentar do lado do Jacózão, do lado do Isaac, do Abraão, com esses heróis da fé, nem que seja com a trifena e trifosa, você vai sentar lá, numa boa. Nós teremos relacionamentos, sim, relacionamentos aperfeiçoados, não como os que são aqui agora. Por que eu vou pensar diferente disso? Por que eu vou pensar que lá no céu tudo é etéreo, tudo é imaterial, tudo é flutuação, é um estilo de vida espiritual, onde a corporeidade e a materialidade não fazem parte. Este é o que nós fomos criados na igreja, desde pequenos. O céu não é o nosso destino definitivo, o céu é um destino temporário, provisório, até que Deus estabeleça as coisas definitivas. E elas serão no lugar onde Ele originalmente colocou o homem. Originalmente Deus fez o homem para habitar esta terra. E Ele fará com que os seus remidos habitem a terra que Ele vai restaurar. Na terra recriada. Na terra onde todas as coisas serão tornadas novas. Alguém mais? Tem lá, tem duas senhoras.
Pela ordem. Então vai lá. Faz favor, pergunta respondível. Bom dia a todos. Acho que o senhor já me respondeu a pergunta, mas na área de geografia, eu perguntei para minha esposa aqui, que é professora de geografia, ela não conseguiu responder. A nova Terra, será que nós temos vários problemas no planeta Terra, efeito estufa, na área ambiental, né? Será que e com relação à Nova Jerusalém? Mas espera um pouquinho, então, vamos, como diz Jacques o Estripador, vamos por parte. Primeira, sobre a terra nossa. A terra vai ser a mesma sem os resultados da queda, sem os resultados da maldição que o próprio Deus trouxe para esta terra. Se você ler o capítulo 22, acho que no verso 2 ou 3 de Apocalipse, vê se você consegue achar aí. Esse na sua Bíblia tem Apocalipse. 22. 22:3. Isto. Nunca mais haverá qualquer maldição. Isto. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Isso nunca mais. Lembra quando Deus disse: maldita é a terra por tua causa, maldito seja isso. Eu tenho um livro que é o número 2 do planeta Paraíso Perdido. Deus amaldiçoou o homem, Deus amaldiçoou a mulher, Deus amaldiçoou o desgraçado do Satanás, Deus amaldiçoou o solo, Deus amaldiçoou todas as coisas por causa do homem. Então, quando Jesus Cristo morreu, ele morreu para que houvesse respingo da sua obra na redenção, na criação. Então será esta terra. Não vai ter os problemas que o senhor mencionou, como aquecimento global, ou como a outra palavra você usou? Efeito estufa, as coisas, tudo isso é resultado da queda. Aliás, nem sei se tudo o que dizem é verdade, mas de qualquer forma é resultado da queda. Vai ser uma terrinha perfeita, tá? Não vai ter provavelmente a mesma conformação que tem agora. Quando Deus criou a primeira terra, isto é, esta terra que hoje existe, era um grande continente, um supercontinente. Havia terra cercada de água por todos os lados, um só grande continente. Creio eu que no dilúvio, com a força das águas, com o peso das águas, com a violência das águas que vinham tanto do céu como de debaixo da terra, houve uma mudança cataclísmica muito grande e até houve separação dos continentes. Se você pegar um bom programa de computador, você consegue juntar os continentes todos e dar um só grande continente. Então é provável que a terra nossa terá nova conformação, não terá Ásia, Europa, América, como tem hoje. Não, Deus pode até deixar se Ele quiser, mas é provável que nós... uma coisa que você que é goiano tem dificuldade, lá fala, não haverá mais o mar. Então vocês não sofrerão tanto. Mas será esta terra aqui. A segunda pergunta sua. A segunda pergunta é assim: o senhor falou que nosso destino final será a terra. O céu é provisório. Isto. Quer dizer, hoje, quem morrer hoje em Cristo vai para o céu. Isto. E a nova terra será quando, na segunda vinda de Jesus? Ele vai trazer em sua companhia os que dormem. Meu pai, a minha mãe, os seus antepassados que estão em Cristo Jesus e com Cristo Jesus, eles vão ser trazidos de lá. Só que, curiosamente, eles não virão com os corpos provisórios. Vai ser um cemitério de corpo lá muito grande, vai ficar por lá. Mas eles não virão com seus corpos provisórios, eles virão com o espírito deles. E eles se unirão a quem? A eles mesmos. Morte é o quê? Separação de quê? De quê? Do corpo da alma. Morte é a separação. Ressurreição é o quê? É o encontro de nós conosco mesmos. No dia da ressurreição, os que morreram com Cristo estão lá no céu, vão se encontrar consigo mesmos. Através da palavra poderosa de Cristo, todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Vai ser
uma cena inimaginável. Não é de terror, não. Vai ser alguma coisa gloriosa que não dá para imaginar. Então, nesse tempo, os que tiverem morrido em Cristo Jesus voltarão e se encontrarão consigo mesmos. Aqueles de nós que estivermos vivos na vinda do Senhor, eu provavelmente não estarei, eu já estou descendo a curva. Aqueles que estiverem vivos serão num piscar de olhos, no abrir e fechar de olhos, transformados, e estaremos todos para sempre com o Senhor. Então, a nossa a totalidade do nosso ser estará limpada, estará remida. Então Deus nos eleva daqui e nos coloca nas alturas. Tudo isso aqui é assunto longo. Estou só resumindo em frases. Deus quando houver ressurreição, quando houver a transformação, quando houver o julgamento, quando houver várias coisas no último dia, então nós seremos tirados daqui. Aí Ele vai limpar isso aqui tudo. Ele vai purificar, vai meter fogo em tudo isso. Fogo não para aniquilação, fogo para purificação. Então Ele vai criar os novos céus e nova terra, então vai trazer-nos de volta. Há muitas coisas que eu não sei como é que vão acontecer. Mas Ele fala assim, escreve. Porque o que eu digo é verdade. Ele manda você escrever. Aliás, mandou João escrever. O João escreveu. Quando vocês estiverem lá, vocês vão encontrar João ressuscitado. Eu não falei? Eu não escrevi? Aí ó, tudo aconteceu. Ou está acontecendo. Então, não tema sobre a terra. Deus vai fazê-la toda nova. Originalmente Deus fez o homem para viver na terra. E definitivamente a terra é o lugar onde ele vai viver. Uma das coisas tristes para aqueles que não estão em Cristo Jesus, aqueles que não são remidos por Cristo Jesus, é que eles vão viver num lugar que é absolutamente estranho a eles, fora do habitat deles. Só isto já é uma coisa triste, vão ter que viver fora do seu habitat. Eles vão morar num lugar chamado Lago de Fogo. É uma coisa triste que não vou tratar agora aqui. Só o estar longe do seu habitat natural é um grande sofrimento, sem pensar nas imposições penais de Deus que acontecerão por lá. Ok, não sei se eu respondi, mas vamos lá. A última pergunta aqui. Você tem 3? Olha lá. A palavra fala que a Nova Jerusalém, a Santa Cidade, descerá do céu, né, da parte de Deus. Isto, antes de você continuar. Essa Nova Jerusalém está sendo construída por Jesus Cristo. Lembra que Ele disse assim, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu voltar, eu receberei vocês para mim mesmo. Então Ele está preparando o lugar. E a nova terra, a Nova Jerusalém está no céu. E ela vai descer. Tá? Aonde é Jerusalém hoje? Não, hoje? Provavelmente não. Isso aqui é impressão minha, tá? Não tome isso como regra. Eu creio que a nova terra é o planeta todo. A Nova Jerusalém é a capital desse planeta. É a capital da nova terra, é a Nova Jerusalém de proporções espantosas. Eu não sei se vou comentar isso hoje à noite, mas provavelmente não. Ela tem, o tamanho dela é de 2.300 quilômetros de largura, de comprimento, é um cubo, e de altura. Ela vai estar localizada, no meu entendimento, no mesmo lugar onde Deus fez o paraíso. É em alguma região do Oriente Médio. Lembra onde era Babilônia? Ficava no atual Iraque. Uma terra desértica. Uma terra absolutamente onde não tem nada. Deus destruiu Babilônia e não deixou vestígio nenhum da antiga gloriosa Babilônia.
Tudo é absolutamente ruim, você não encontra nada lá. E Deus disse: nunca mais Babilônia vai ser reconstruída. Houve um cara safado chamado Saddam Hussein que quis reconstruir Babilônia. E tem documentos que ele deixou material já aprontado para construir Babilônia, e Deus disse: não. Ele tinha decretado isto. Então, nesse lugar, creio eu, que é o lugar onde Deus vai botar a Nova Jerusalém, porque é o centro geodésico da terra. É o lugar de onde Deus vai reger todo o planeta e toda a terra. Então, lembra, deixa eu falar um pouquinho, só umas coisinhas que não tem nada a ver com a sua pergunta, mas o Éden, onde estava localizado o jardim, muitas árvores, muitas coisas belas, que no dilúvio foram revolvidas, foram jogadas nas profundezas da terra, onde é, querido, o lugar onde tem mais petróleo no mundo concentrado. Onde? Ali no Oriente Médio, porque o petróleo é das coisas decompostas, de árvores, de ossos, de etc. Então, nesse lugar, Deus vai fazer tudo novo. É minha impressão. A Bíblia não diz onde, tá? A Jerusalém de hoje é uma michuruca, é desse tamanhinho assim. Tem alguns poucos quilômetros de contorno os muros de Jerusalém, muito pequena. Não cabe nada ali dentro, então não pode ser no mesmo lugar. A terra de Israel, hoje o limite não é suficiente para Nova Jerusalém. Então eu creio que vai ser um pouquinho mais acima, mas é apenas uma impressão, eu não posso afirmar categoricamente. Mas onde Deus botou o paraíso, Ele vai trazer de volta, só que não em forma de jardim, mas em forma de cidade, de uma zona rural para uma zona urbana. Muita gente vai morar na Nova Jerusalém, mas não todo mundo. O critério, eu não sei, que Deus vai usar. Mas lembra que a Bíblia fala, no capítulo 22, que os reis da terra trarão a sua glória. Haverá reinos, haverá governos humanos. Eu tenho um livro que trata disto. Reinos humanos, governos humanos, autoridades humanas. Vai ser como é hoje. Sem corrupção. Sem maldição nenhuma. E não dá para pensar. Você não consegue imaginar um governo sem corrupção, mas lá não vai ter. Porque será um governo composto de gente absolutamente remida. E haverá reinos nos vários lugares da nova terra. Mas a capital será na nova terra. A nova terra será a Nova Jerusalém. E ali, do centro governante do mundo, será Nova Jerusalém. O centro governante, administrativamente falando, o centro governante moralmente falando, de todas as formas, Deus governará o mundo do lugar onde Ele vai residir gloriosamente, como nunca residiu em lugar nenhum em toda a história humana. Mas há muita coisa que eles dizer, não dá para dizer tudo agora. Alguém ia perguntar mais? Você. Chegou. Na Bíblia fala que Moisés viveu muitos anos, né? 120. 120. A idade cronológica, o tempo cronológico era igual ao nosso de hoje? Do Moisés? Isso. Então Deus baixou 2 vezes. Lembra que os homens viviam antes de Moisés centenas de anos. O tal do Matusalém viveu 960 e alguma coisa. Muitos viveram 200, 300, 400, 500 anos. Os homens eram longevos naquela época. Aí Deus baixou a idade do homem no tempo de Moisés. E Moisés viveu 120, mas Deus disse assim, a duração da nossa vida será de 80 anos, 70 anos. Alguns chegam por sua robustez a 80, depois não passa de câncer e enfado. Nós não chegamos lá ainda, né? Quase. Então Deus mudou 2 vezes. Mas eu creio que esses limites pequenos
não existirão mais quando Deus nos restaurar, tá? Você vai viver bonita até quando Deus quiser. E Deus vai fazer você viver infindavelmente. Ainda que você não seja eterna, ainda que você não seja eterno, Deus vai fazer com que você exista para sempre e sempre. Você não vai ter término de existência mais, tá? Vamos lá, outra pergunta. E as crianças que morreram, como que é o corpo delas? Eu creio, isso aqui é guess, é uma adivinhação, é um chute. Lá no céu hoje, ou na nova terra, eles terão provavelmente a mesma idade em que eles morreram e crescerão. Tá? Eu creio que sim. Uma vez eu falei para você, esses dois aqui perderam uma criança de 1 mês. Perderam a criança de 1 mês. Eles vão chegar um dia lá na nova terra, um marmanjão vai falar assim: e mãe, e pai. Quer dizer, eles crescerão, não dá para dizer detalhes, filha, não dá. Mas eles serão homens e mulheres remidos por Cristo Jesus. Crianças haverá lá, mas elas crescerão, não serão para sempre crianças, infindavelmente crianças, não. Por isso que vai haver criança e criança e criança. Porque vocês não terão filhos para calamidade, mas filhos para obediência. Então, você vai pensar assim: olha, como é que a gente vai ter filho, e vai ter filho, e vai ter filho, e a terra não vai encher? Não, um grande princípio estabelecido no começo da existência humana, a gente chama isso de mandato social. Crescer e multiplicar, isso está se cumprindo. Hoje nós somos 7 bilhões e 200 milhões de... 8 já? Ô, turminha, não para, né? Me produz, 8 bilhões. Amanhã 9, depois 10, não sei quanto Deus vai deixar que nós vivamos. Até hoje cresce que existiram cerca de 100 bilhões de pessoas na história humana. Mas, vamos fazer isso, que é suposição. Desses 100 bilhões, vamos ver que uma parcela relativamente pequena é remida. Lembra, são muitos os que entram pela porta larga e são poucos os que acertam com a porta estreita. Vamos fazer aqui uma ideia apenas para ilustrar. Vamos pensar em 2 bilhões de pessoas remidas. Eu acho que isso é muito. Mas não para o poder de Deus. Mas proporcionalmente falando. Vamos pensar em 2 bilhões só para nossa ilustração. Aí começa com 2 bilhões lá, e 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões, 6 bilhões, à medida que os anos passam. E daí? Lembra, a Bíblia fala, crescei e multiplicai. Isso está sendo cumprido, mas falta um pedacinho que diz: enchei a terra. Isso não foi cumprido. E vai ser cumprido. Lembra que lá, àquela altura, não havendo mar, e mar ocupa 3/4 partes do nosso planeta, então vai ter terra de sobra. Eu li um estudioso que diz que apenas o continente lá na Oceania, Austrália, com todo o seu tamanho, cabe 100 bilhões de pessoas na Austrália, cada um tendo 1.500 metros. É um estudo feito, eu não sei até onde isso é certo, mas é uma ideia. Só na Austrália, se imaginem na totalidade da terra sem mar. Aí você fala, mas e quando encher? Deus corta. O que é? Não vai ter deserto. Vai ter espaço. Então, isso aqui é tudo brincadeira, sabe? Eu não posso falar nada fechado. Mas quando, digamos, quando a terra enche a terra, quando isso for cumprido, Deus vai cortar como é que é? Quando você usa para não ter filho mais, como é que é? Deus vai fazer vasectomia em todo mundo. Essa é brincadeira. Mas que a terra vai ser cheia, vai.
Isso é coisa de Deus, eu estou brincando aqui, eu não estou falando nada que seja expressão da verdade. Ok, senhores, alguém mais? Tá joia. Vamos encerrar por aqui, doutor. Eu sei que tem muito para sair dessa cachola e os irmãos já estão apertando a gente aqui. Vai sobrar para o pastor depois, viu? Obrigado, mas nós vamos encerrar. Está aqui, ó, o livro. Este aqui é o livro que onde tem, são 2 livros aqui. O segundo livro é que trata dos textos de Isaías. Se alguém tiver curiosidade, pode verificar, tá? Temos alguns aqui, viu? O segundo livro que trata do paraíso prometido, certo? Ok. É um livro que eu dediquei aos presbíteros da igreja de Anápolis, enquanto eu fui pastor lá.